Bossa 9 Audiovisual. 8 horas, em ponto. Agora, na sua rádio, Boletim Rural. Boletim Rural. Informações do agronegócio e agricultura. Para você ficar sempre bem informado. Boletim Rural. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu reajustes em 24 de agosto deste ano e o Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA publicou a portaria número 612 no Diário Oficial da União no último dia 1º. O preço mínimo do saco de soja, 60 quilos, por exemplo, passou de R$ 96,71 na safra 2023 para R$ 86,54 na nova tabela, uma queda de 10,52%. O milho registrou uma queda que varia de 45,92% nos estados de Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e Pará, a 5,11% nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ambos os reajustes entrarão em vigor em janeiro de 2024. O preço do feijão preto caiu 24,14%. O saco de 60 quilos passou de R$ 210,30 para o mínimo de R$ 159,54, que começará a ser praticado em novembro deste ano. Já o arroz longo fino em casca teve uma variação negativa de 7,42% no saco de 50 quilos, passando de R$ 65,47 para R$ 60,61, válidos a partir de fevereiro do ano que vem. Enquanto isso, o preço mínimo para o algodão teve um reajuste negativo de 1,14%, com valor para a pluma de R$ 119,09. Você ouviu Boletim Rural. Diariamente, com informações do agronegócio e agricultura. Boletim Rural. Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. E agora, bares, restaurantes, casas noturnas e eventos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir o selo Estabelecimento Amigo da Mulher, fique tranquila. Se precisar, fale ou faça o gesto com as mãos. Saiba como em mulher.sp.gov.br/não se cale. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Todos os anos, cerca de 1.300.000 toneladas de alimentos são desperdiçadas ou perdidas em todo o mundo. Então, cerca de 1/3 de tudo que produzimos acaba no lixo. Mas por que desperdiçamos tanta comida? Um dos problemas é a logística e armazenagem do transporte, que por aqui é lastimável, de acordo com Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Outro problema também é o fato do consumidor ser muito exigente com relação à estética dos alimentos. Ele não gosta quando aquela fruta está um pouco feia ou escura, mas pode ser comida normalmente como as outras. É o que afirma Silva, da rede Save Food Brasil. Com este grande problema, várias iniciativas foram criadas no Brasil para tentar barrar o desperdício de comida. Entre elas, um aplicativo que funciona como o Tinder, aquele da paquera, sabe? Ao invés de um crush, você aproxima a comida sobrando com quem precisa dela. Ele se chama Comida Invisível. De qualquer forma, o consumidor tem um papel fundamental não só de fazer a sua parte, mas também de cobrar o que os supermercados, os restaurantes e outros lugares que frequentamos estão fazendo para evitar isso. Diga não ao desperdício. Seja um consumidor consciente. Bossa 9 Audiovisual. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia! Está entrando no ar o jornal Café com Notícias. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. No primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para quinta-feira, 7 de setembro.
Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira, 7 de setembro, sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade do ar fica entre 30% e 85%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. A umidade do ar registra de 30% a 80%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar vai de 25% a 85%. Aiuaba, no Ceará, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 33 graus e a umidade do ar marca de 30% a 70%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade do ar vai de 30% a 95%. Belém, no Pará, fica com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol com muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 35 graus e a umidade do ar gira em torno de 55% a 95%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 20 e 24 graus e a umidade relativa do ar vai de 60% a 100%. Teófilo Otoni, em Minas Gerais, faz aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura fica entre 15 e 26 graus e a umidade do ar oscila de 50% a 100%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, fica nesta quinta-feira com sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 12 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 65% a 100%. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no período da manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 23 graus. A umidade relativa do ar vai de 75% a 95%. Nos últimos dias, vários municípios do Rio Grande do Sul sofreram com as enchentes devido à passagem do ciclone por aquela região. Até o momento, a Defesa Civil estima em 52.137 o número de pessoas afetadas em todo o estado. Há 3.084 desalojados e 1.650 desabrigados. No feriadão de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as ações de fiscalização em todo o país com a Operação Independência, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo. O objetivo é reduzir a violência no trânsito, combater a criminalidade e preservar vidas. Por isso, serão intensificadas as ações de policiamento nos trechos mais críticos das estradas. A ideia é reduzir o número de acidentes graves, feridos e mortes, uma vez que durante feriados prolongados há aumento no fluxo de veículos. Como exemplo, os acidentes provocados por reação tardia, ineficiente ou falta de reação dos condutores teve aumento de quase 30% entre 2021 e 2022. O coordenador de comunicação institucional da PRF, Matheus de Paula, destacou a importância da conscientização. Por isso, ele pede mais atenção, paciência e tranquilidade aos motoristas. A gente foca nesse tipo de consciência para que o motorista tenha mais atenção, não mexa no celular enquanto dirige, tenha atenção para mexer no volume do som ou naquele bate-papo que tem talvez ali com carona e foque principalmente aí na estrada. A gente tendo essa tranquilidade, compreendendo que a estrada vai estar cheia, evita de fazer aí essas ultrapassagens proibidas, evita a questão do excesso de velocidade com aquela ansiedade, aquela vontade de chegar logo ao destino. A gente sempre lembra, né? Tem que chegar e chegar em segurança. Matheus de Paula falou também sobre algumas das principais orientações da
da PRF para quem vai pegar a estrada. Verificação do veículo, coisa que você pode fazer em casa e muitas vezes dispensa o mecânico, como verificar como é que está o óleo do carro, qual é a condição do pneu, se os faróis estão em boas condições, respeitar aí o Código de Trânsito Brasileiro, né? Andar dentro da velocidade da via ou na velocidade, por vezes, menor ali num trecho, a depender do fluxo de veículo, não ultrapassar em pontos proibidos e a velha clássica, se beber, não pegue volante, não dirija. Outras dicas aos motoristas incluem planejar a viagem com verificação da rota e de pontos de descanso e abastecimento, uma boa noite de sono e o uso da cadeirinha para crianças. De acordo com a BRF, as abordagens servem ainda para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou todas as provas da Operação Lava Jato obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht em 2016. Toffoli chamou de armação a prisão do presidente Lula em 2018 e considerou o episódio um erro histórico. Esses documentos, que agora foram anulados, sustentaram as ações da conhecida Operação Lava Jato, que teve mais de 70 fases. O acordo de leniência foi firmado em 2016 entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht e homologado pelo então juiz Sérgio Moro no ano seguinte. Com a decisão, essas informações do acordo de leniência não podem mais ser usadas em ações criminais, eleitorais, cíveis ou de improbidade administrativa. A decisão do ministro atende ao pedido da defesa do presidente Lula para ter acesso aos conteúdos. Ainda na determinação, o magistrado deu 10 dias para que a Polícia Federal apresente todos os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que envolvem os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. No documento, Toffoli chama de estarrecedora a constatação de que houve conluio entre a acusação, MPF, e o magistrado Sérgio Moro, fato que ele disse estar em apuração. Por isso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que vai determinar à PF que cumpra com a determinação de apurar a responsabilidade criminal de agentes públicos. O ministro Toffoli também determinou que a AGU, a Advocacia Geral da União, apure urgentemente a conduta dos agentes públicos envolvidos na Lava Jato, diante da gravidade da situação. A AGU já informou que vai cumprir. No despacho, Dias Toffoli também escreveu que a prisão do presidente Lula já poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Segundo o ministro, o episódio foi uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações ilegais, nas palavras dele. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro escreveu nas redes sociais que o trabalho da Lava Jato ocorreu dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Já para o ministro Flávio Dino, a decisão reafirma a inocência do presidente Lula, que, segundo ele, foi indevidamente julgado sem o devido processo legal. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também nas redes sociais, escreveu que a decisão confirma o que chama de farsa da Lava Jato, que, segundo ela, foi a maior armação judicial e midiática que já se fez contra um líder. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. No último dia 15, o Mercado Livre lançou o Meli Mais, novo programa de assinatura que substitui os níveis 1 a 6 do Mercado Pontos. Assim como o nível 6, o novo serviço também dá direito a frete grátis em milhares de produtos, Disney Mais, Star Mais grátis e outros benefícios. A página oficial do Meli Mais já está disponível e a assinatura custa R$ 17,99 por mês, sendo que não há opção de assinatura anual. Para ter acesso ao novo plano é preciso seguir algumas regras, como ter mais de 18 anos e utilizar cartão de crédito, saldo no Mercado Pago ou boleto, por exemplo. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais. A febre amarela é coisa séria.
Para se prevenir contra a doença, a recomendação é usar repelentes e eliminar qualquer foco de água parada onde os mosquitos possam se multiplicar. A vacinação é fundamental para aqueles que vivem em áreas de surto da doença. Se você está sentindo sintomas como febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, procure ajuda. Febre amarela mata. Clique. Rádio Bossa 9. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que não é possível atribuir a alta de casos de Covid-19 no país à nova variante EG5, conhecida como Aedes. De acordo com o Ministério, a alta de 6% no número de casos confirmados de Covid-19 no período de 30 de julho a 12 de agosto é o esperado. Até o momento, foram notificados 4 casos da nova variante EG5 no Brasil. 2 em São Paulo, 1 no Distrito Federal e 1 no Rio de Janeiro. O Ministério reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida para prevenir os casos graves da doença. O SUS disponibiliza de graça o antiviral Nirmatrelvir Ritonavir para ser utilizado no tratamento logo que os sintomas aparecem e se houver confirmação de teste positivo em pessoas dos grupos de risco. 2 entidades que utilizam dados da rede particular de saúde complementar, a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e Todos pela Saúde, registraram aumentos expressivos de resultados positivos nos exames de detecção de Covid-19 nas últimas semanas. De acordo com a Abramed, a positividade dos testes de Covid-19 passou de 6,3% nas semanas de 27 de julho a 4 de agosto para 13,8% na semana de 12 a 18 de agosto. Já o Instituto Todos pela Saúde aponta que dobrou em um mês, passando de 7% para 15,3% entre as semanas encerradas em 22 de julho e 19 de agosto. Tirando o mês de julho, agosto de 2023 foi o mês mais quente da história. Isso faz do período entre junho e o mês passado o de maior calor já registrado, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo Programa Espacial da União Europeia. A temperatura global média nesse período foi de 16,7 graus Celsius em todo o planeta, 0,6 grau a mais em relação à média aproximada das últimas 3 décadas. O recorde anterior foi registrado em 2019 e havia sido de 0,3 graus superior à média. Ou seja, este ano o recorde foi batido com o dobro da diferença de temperatura. O Programa Espacial Europeu também chamou a atenção para a quebra de recordes de temperatura na superfície dos oceanos. E nas regiões mais frias do planeta, os satélites registraram de longe a menor cobertura de gelo marinho da Antártica, 12% abaixo da média. No Ártico, a situação não é diferente, mas pelo menos não é um recorde histórico. Por lá, o gelo marinho está 10% abaixo da média. Segundo o Programa Espacial da União Europeia, pode haver relação de todo esse calor com as chuvas acima da média histórica que estão ocorrendo no oeste da Europa e com as inundações recentes provocadas pelo furacão Hillary, na América do Norte, e as fortes tempestades em países como o Chile e aqui no Brasil. A região sul, por exemplo, registrou o 4º ciclone esse ano. Por outro lado, esse desequilíbrio climático também favoreceu a estiagem, o tempo seco e queimadas nos últimos 3 meses em grandes regiões dos Estados Unidos, na Grécia, por exemplo, e também aqui na América do Sul. Cerca de 2.800.000 veículos devem deixar a cidade de São Paulo em direção ao litoral paulista e o interior do estado neste feriado prolongado de 7 de setembro. O movimento já começou na manhã desta quarta-feira. O sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral, deve receber mais de 400.000 veículos. O horário de maior movimento previsto é entre as 2 horas da tarde desta quarta e as 5 da tarde desta quinta. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, que interliga a capital paulista ao interior do estado, devem passar mais de 920.000 veículos durante todo o feriado. O fluxo mais intenso deve acontecer das 4 da tarde às 8 da noite desta quarta e das 9 da manhã à 1 da tarde nesta quinta.
Os aeroportos de São Paulo também terão movimento intenso. A concessionária GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional em Guarulhos, prevê 670 mil passageiros em voos nacionais e internacionais, desta quarta até a próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. Já Viracopos, em Campinas, deve receber 330 mil passageiros no feriado prolongado. E 380 mil passageiros vão passar pelo terminal de Congonhas, na zona sul de São Paulo, desta quarta até a próxima segunda-feira. Por ônibus, cerca de 120 mil pessoas devem deixar a cidade de São Paulo neste feriadão. É o que informa a Socicam, a concessionária dos 3 terminais rodoviários da capital. Os destinos mais procurados são Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de cidades do interior paulista e litoral sul do estado. Foi preciso uma condução coercitiva e um habeas corpus para que os sócios da 123 Milhas fossem nesta quarta-feira à CPI das pirâmides financeiras da Câmara. O primeiro a ser ouvido foi Ramiro Júlio Soares Madureira, um dos administradores da empresa. E ele já começou pedindo desculpas e admitindo que o modelo de negócios da 123 se mostrou equivocado, porque eles achavam que os custos diminuiriam, especialmente depois que o mercado se recuperasse da pandemia. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. E isso abalou os fundamentos não só do promo, como de toda a 123 Milhas. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio ou uma linha de negócio que se mostrou equivocado. Ele explicou mais ou menos como funciona esse esquema de compra e venda de passagens no sistema Promo, que foi justamente o que deu problema e teve a emissão suspensa, prejudicando milhares de consumidores. É um modelo flexível em que a pessoa compra uma passagem podendo viajar um dia antes ou depois. Para se ter uma ideia, Ramiro Madureira disse que essa linha Promo era responsável por 15% das operações da 123 Milhas, que os preços eram monitorados e que no melhor momento a passagem era comprada. E isso, segundo ele, não ocorria em 120 dias antes, como muita gente pensa, mas cerca de 30, 45 dias antes do voo. Afirmou ainda que não havia uma promessa de compra e que tudo era feito com base em estudos e monitoramentos com recursos próprios da empresa. Todos os recursos próprios, o Promo, pelas suas premissas, os outros custos para emitir a passagem do Promo eram utilizando recursos e outras receitas da própria empresa. Assim era a premissa. Era a empresa que custeava a emissão dessa passagem. Nós tínhamos todos os estudos da malha aérea e só oferecíamos aquilo que a malha aérea a gente já sabia que era de praxe da malha aérea ter disponível esse produto. A gente não vendeu uma rota que não existia. Só fazendo um retrospecto, foram 2 outras tentativas de ouvir o pessoal da 123. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, chegou a recorrer à justiça pedindo a condução coercitiva de toda a diretoria da empresa. Da primeira vez, em 29 de agosto, eles disseram que não tinham sido intimados. No dia seguinte, diante de nova convocação, alegaram conflito de agenda porque já tinham uma reunião no mesmo horário no Ministério do Turismo. A maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil, a Operação Resgate 3, resultou na descoberta de 532 trabalhadores atuando em condições degradantes em todo o país. Esses números foram registrados durante 222 inspeções realizadas no mês de agosto, com a participação de mais de 70 equipes de fiscalização, em 22 estados e no Distrito Federal. A ação conjunta envolveu 6 instituições: o Ministério do Trabalho e Emprego, os Ministérios Públicos do Trabalho e Federal, a Defensoria Pública da União e ainda as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Somente no estado de São Paulo foram encontrados 54 trabalhadores nessa situação, 31 deles na capital paulista. Desses, 13, todos bolivianos, atuando em oficinas de costura. Outros 17 em restaurantes e ainda um trabalhador na construção civil. Durante o primeiro semestre, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebeu 202 denúncias de trabalho escravo na capital.
em municípios do Grande ABC e da Baixada Santista, e em Barueri, Guarulhos e Mogi das Cruzes. 12 empresas foram processadas e outras 28 assinaram termo de ajustamento de conduta com o órgão. Agosto é considerado um mês-chave da operação, já que o dia 23 marca o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição, data instituída pela Unesco, ligada às Nações Unidas. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Agora você ouve Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Angry Birds, uma das mais populares séries de games para dispositivos móveis. O primeiro Angry Birds foi lançado para iPhone em dezembro de 2009. E o primeiro jogo vendeu só na App Store da Apple mais de 12 milhões de cópias. Com o sucesso, a produtora Rovio lançou Angry Birds também para dispositivos Android e até Windows Phone. E depois, versões para consoles e computadores de mesa. No jogo, o usuário utilizava pássaros raivosos para destruir estruturas e acabar com os porcos. O ápice de Angry Birds foi em 2010 e a produtora Rovio já arrecadou com a franquia mais de 2 bilhões de dólares. Você ouviu Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Segundo o IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A desigualdade social é um dos grandes motivos para a falta de acesso à escola. Quanto menos recursos a família tem, maior é o índice de exclusão. Apesar desse fato ter sido observado em todas as idades, a questão aumenta nos anos finais da educação básica, quando muitos sentem a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O preconceito e discriminação também são protagonistas dessa exclusão escolar. Ajude a mudar essa história. Vamos lutar por um país mais justo, com efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido o direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É crucial que a população se envolva, participe de reuniões do Conselho Municipal de Educação e se conscientize sobre a importância de se discutir sobre a inclusão de estratégias de enfrentamento à exclusão escolar. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. O primeiro terço dessa edição dos Jogos da Juventude mostrou que a base veio forte para Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E 2 nomes merecem uma atenção especial. No atletismo, Alessandro Borges foi o campeão do arremesso do peso com marca de 20 metros. O jovem paulista de 16 anos celebrou o agora novo recorde do campeonato na prova, que foi disputada com um peso de 5 quilos, 2 a menos do que nas competições oficiais, como o Mundial ou a Olimpíada. Já vinha esperando esse resultado, vim treinando muito com a minha técnica, conversamos demais. Chegou aqui e aconteceu. Foi muito feliz no momento pra mim, eu curti demais, então eu só sabia comemorar, gritar, sair correndo. Alessandro tem alcançado marcas relevantes. Em abril ele cravou 16 metros e 23 centímetros com um implemento de 6 quilos no Brasileiro Sub-20 em Cascavel, no interior do Paraná. Pra se ter ideia, o desempenho se aproxima dos 16 metros e 99 centímetros que Darlan Romani, hoje maior nome da história do arremesso brasileiro, atingiu lá em 2009 aos 18 anos, 2 a mais do que o jovem paulista tem hoje. Darlan, inclusive, é embaixador dos Jogos da Juventude e viu de perto o feito da nova revelação da modalidade. E foi sensacional, cara, 20 metros aqui, o Roberto 19,90, ontem fez 19,71. Cara, isso é uma evolução muito grande que a gente vem vendo ao longo dos anos aí na prova do arremesso de peso. E como foi para Alessandro receber a medalha de ouro das mãos de
seu ídolo? É uma inspiração, né? Um atleta olímpico, campeão mundial indoor. Do atletismo para a ginástica rítmica, onde Fernanda Alvaz brilhou como ninguém na primeira fase destes Jogos da Juventude. Foram 4 ouros no individual geral, na bola, no arco e por equipes. Não à toa, a paulista já defende a seleção brasileira de base e esteve recentemente no Pan-Americano Juvenil e no Mundial Júnior. E Fernanda, de 14 anos, tem em quem se inspirar. Na edição passada dos Jogos em Aracaju, a protagonista desta modalidade foi a catarinense Maria Eduarda Alexandre, que neste ano passou a competir entre os adultos e já foi até finalista em etapa de Copa do Mundo. Duda, como ela é conhecida, faz parte de uma geração que tem colocado o Brasil na briga por medalhas em grandes eventos da ginástica rítmica, como destaca o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta. Você poder trazer representantes aqui de 25 estados para competir nos nossos Jogos da Juventude dá cada vez mais o crescimento da modalidade. E a continuidade desse trabalho que vem sendo muito bem feito pela Confederação Brasileira de Ginástica, junto com as suas treinadoras, suas atletas. Os Jogos da Juventude seguem até o próximo dia 16 e a TV Brasil, em parceria com o COB, transmite o evento ao vivo. O Ministério das Cidades vai auxiliar as famílias atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul com moradias do Minha Casa Minha Vida. O programa tem uma reserva para atender pessoas prejudicadas por desastres naturais. Os municípios atingidos pelo ciclone já podem procurar a pasta, disse o ministro das Cidades, Jader Filho. Então nós temos isso lá, são 3.000 unidades que estão estabelecidas. Nós vamos estabelecer contato com o governo do Rio Grande do Sul e com os municípios. Eles também podem, obviamente, dar entrada nesse pedido junto ao Ministério para que nós possamos atingir aquelas famílias que foram desalojadas, porque existem essas quantidades. Isso é uma quantidade mínima, mas obviamente essa quantidade pode ser ampliada dependendo da necessidade daqueles eventos climáticos que acontecem pelo país. O ministro participou da assinatura de acordo de cooperação técnica para a atenção às populações de periferias na prevenção de riscos e desastres nesta quarta-feira. O acordo é realizado pela Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades e pela Fiocruz. A ideia é reunir conhecimentos acadêmicos e das comunidades para tornar os territórios periféricos mais resistentes, explica o coordenador do Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Fiocruz Brasília, Wagner Martins. Cada território tem a sua realidade. Entra ações de contenção de alguma encosta, entra ação de qualificação de pessoas, entra ações de monitoramento. Então nós temos aí uma gama de possibilidades que vão depender da discussão daquele território. Segundo o coordenador, a expectativa é ter já no ano que vem estrutura para monitoramento permanente da situação de risco dos territórios periféricos. Mais de 1 ano e meio desde o início da guerra na Ucrânia, o Brasil é o único país do BRICS a condenar abertamente a invasão da Rússia ao país. É o que afirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo ele, todos os espaços internacionais são oportunidades para se debater a paz. Todas as oportunidades podem ser aproveitadas para esse fim. O presidente tem dito que nós precisamos falar menos de guerra e mais de paz. O Brasil é o único país membro do BRICS que condena abertamente a invasão. Nas resoluções que foram votadas até agora, o Brasil sempre votou dessa forma e na última que houve, nós votamos pela condenação da invasão territorial e fizemos um apelo no texto da resolução para a cessação das hostilidades. A declaração foi dada depois que Mauro Vieira participou do programa Bom Dia Ministro, do canal Gov. Nesta quinta-feira, o presidente Lula embarca para a Índia, onde vai se encontrar com os demais líderes do G20 e receber a presidência temporária do bloco. Depois da cúpula, que ocorreu em agosto, o BRICS passa a ter 6 novos membros a partir do ano que vem. Entre eles, países com pautas sociais polêmicas, como Emirados Árabes e Arábia Saudita. O chanceler brasileiro disse que assuntos ligados a direitos humanos podem ser tratados em outros espaços. O nosso objetivo no BRICS é e sempre foi discutir a questão do desenvolvimento sustentável, a questão da reforma da governança global. Isso nós podemos fazer e continuaremos a fazer. Temas específicos, sociais ou culturais, são discutidos em outros organismos.
organismos. Para isso existem da ONU, que são também organismos universais. Outro país que passa a integrar o BRICS é a Argentina, que já faz companhia ao Brasil no Mercosul. Para Mauro Vieira, essa parceria em mais um grupo econômico pode dar mais visibilidade mundial ao bloco regional. Foi uma conquista importante da diplomacia brasileira de ter a aprovação da Argentina, porque é um sócio natural fundamental, importantíssimo. A União Europeia quer concluir um acordo comercial com o Mercosul. É muito importante ter a Argentina no Mercosul e também no BRICS. Damos as boas-vindas e ficamos muito satisfeitos. Isso vai, evidentemente, aumentar a exposição do grupo, da Argentina e do Brasil. O acordo entre Mercosul e União Europeia, citado pelo ministro, ainda está em andamento. Durante o programa, Mauro Vieira disse estar confiante com o sucesso das negociações, apesar das exigências climáticas feitas pelo bloco europeu. Consolidamos numa posição do Mercosul, já foi enviada à União Europeia essa posição sobre o documento que foi enviado pela União Europeia, em que havia uma série de condicionantes, sobretudo na área ambiental, com imposição de sanções e restrições ao comércio. O que nós queremos é justamente uma flexibilidade dessa legislação e que sejam feitos acordos quanto à aplicação dessa legislação. Nós estamos confiantes na negociação porque damos todas as garantias de que essas metas serão cumpridas. O titular do Itamaraty ainda destacou que a partir do ano que vem, o Brasil volta a exigir visto de turismo para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. De acordo com Mauro Vieira, a volta da exigência é porque não houve acordo de reciprocidade e essas 3 nações vão continuar cobrando visto turístico dos brasileiros. A seleção masculina de vôlei tem novo assistente técnico. Ele vai substituir Carlos Schwank. O nome é Marcos Miranda, que volta à seleção depois de 27 anos. Marcos esteve no cargo nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Integrou também a comissão que venceu os Jogos de Barcelona em 1992. O técnico dirige a equipe do SESI Vôlei Bauru e continuará durante a temporada de 2023-2024. A área de educação paralímpica, ligada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, realiza cursos com frequência. Em outubro, de 23 a 28, será realizado o curso online de arbitragem para o halterofilismo. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita até o dia 15 de outubro. São oferecidas 100 vagas e a carga horária do curso é de 15 horas. Para se inscrever, precisa ser profissional de educação física ou fisioterapeuta e ter concluído o curso Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte. Os interessados devem entrar na página do CPB, educacalparalímpica.org.br. educacalparalímpica.org.br. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Rádio Bossa 9. A partir de agora... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Quem vê a quantidade de coisa que um computador é capaz de fazer hoje não imagina que no início eram apenas calculadoras gigantes. Daí o porquê do nome, né? Computador vem do latim computare, que significa calcular. O tataravô dos computadores foi batizado de máquina analítica, construída em 1834 pelo matemático britânico Charles Babbage. Diferente do seu primeiro protótipo, que apenas realizava cálculos, foi programada para executar vários comandos de uso geral. Para isso ser possível, teve a ajuda da matemática Ada Lovelace, que desenvolveu os algoritmos que possibilitaram o seu funcionamento. Ela é reconhecida como a primeira programadora de computadores da história. Avançando um pouco, em 1946, foi construído o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico.
E novamente o trabalho foi em dupla. O engenheiro eletrônico John Eckert Jr. e o físico John Mauchly lançaram o gigante, que ocupava uma área de 93 metros quadrados e pesava 30 toneladas. Apesar de grandão, o ENIAC cometia erros constantes, pois seus tubos sempre queimavam. Em 1975 foi lançado o Altair 8800, que inaugurou a era dos personal computers, conhecidos como PCs. Esta máquina não possuía nem teclado nem monitor de vídeo e para mexer nela precisava de certa habilidade, porque para cada comando tinha que ser girada uma chave específica e para entender os resultados tinha que saber decifrar as luzes que se acendiam e se apagavam no painel frontal da máquina. Bom, a partir daí, os computadores foram ficando cada vez menores e mais funcionais. Mas tudo bem, né? Como eles vêm provando pra gente, tamanho não é documento. Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Bossa 9 Audiovisual. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Estamos no Setembro Amarelo. Ricardo Oliveira tinha 19 anos quando foi vítima de 2 tentativas de suicídio. Hoje ele é psicólogo e voluntário na Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Ricardo conta que se existisse alguém para conversar sobre o assunto com ele na juventude, as coisas poderiam ter sido diferentes. Com certeza a relação com o tratamento seria diferente, né? Até a visão, porque eu tinha uma visão essa mesmo do preconceito e que eu não era doido, né? Eu não iria no médico, né? Eu acho que alguém explicando e conversando da maneira que hoje eu tenho entendimento, eu teria com certeza as ações teriam sido diferentes. O psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame Sua Mente, explica que metade dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos. Existe esse dado de que 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos e 50% deles antes dos 14 anos. Quer dizer, né? Metade começa antes dos 14. Isso são pesquisas mundiais, multicêntricas, e recentemente teve uma replicação, recentemente eu digo esse ano, e os dados são muito parecidos e também tem um artigo do Brasil mostrando uma coisa parecida. E por que será que a gente não enxerga que alguém precisa de ajuda? Você tem uma gama de eventos que faz com que a gente não enxergue. E um dos principais, né, que se somam a esses dois, é preconceito, estigma. E um dos componentes do preconceito é a falta de conhecimento. Quando você não conhece alguma coisa, você tende a afastar. Ah, porque é feio, porque é ameaçador, é louco, é preguiçoso. A preocupação com a saúde mental dos jovens levou o governo federal a investir em algumas ações, como conta o psiquiatra Marcelo Quimati, assessor técnico do Ministério da Saúde. Essa expansão da rede, ela se dá desobstruindo uma fila que estava obstruída ao longo do último ano, no qual nós não tivemos habilitação de novos serviços para criança e adolescente. Então esse processo ele foi retomado no sentido de estimular os municípios na abertura desses serviços e ampliação ainda maior da rede de atenção em saúde mental. O que nós tivemos, o movimento foi de aumentar o custeio, o repasse dos recursos que são feitos pelo governo federal para esse serviço.
E na próxima reportagem, a gente vai falar sobre os jovens e a autolesão. E ouve quem entende do assunto, como o psicólogo Antônio Augusto, da Universidade Federal Fluminense. O que chama a atenção são casos de pré-adolescentes com 10 anos que vêm lançando mão desse tipo de conduta. Ou seja, o sofrimento psíquico, nos parece, está se manifestando cada vez mais cedo. Precisa de ajuda? Quer ajudar alguém? Anote aí. Centro de Valorização da Vida no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Procure os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial ou as Unidades Básicas de Saúde. Ou ainda o site mapasaudemental.com.br, que mostra o centro de apoio mais perto de você. A reforma administrativa é uma alma penada tramitando na Câmara e não é prioridade neste momento. A opinião é do líder do governo na Casa, José Guimarães. Isso não é pauta do governo. Veja bem, essa reforma, primeiro que o que estava proposto lá atrás era do governo anterior. Nem o Bolsonaro quis mandar essa reforma para cá no governo dele. É uma espécie de alma penada que perambula aqui pela Câmara, a reforma administrativa. Nós já acabamos de votar o regime fiscal. Para que serve a reforma administrativa? A fala do deputado veio poucas horas depois do presidente da Casa, Arthur Lira, ter dito que está disposto a colocar o assunto em discussão. Nós estamos abertos, sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira. Nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. Há um redesenho para frente. A questão dos supersalários ou penduricalhos, a Câmara já votou, está no Senado, portanto também nós não temos problema com isso. Nós não temos problema com rever nenhum percentual de PIB do Legislativo, contanto que os outros também contribuam. Nessa terça-feira, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, discutiu o assunto. Propostas para modernização do Estado, segundo Haddad. Entre elas, a questão dos supersalários e dos concursos. Nós passamos em revista todas as leis que estão em tramitação. Que tratam desse tema? Que tratam do tema da modernização do Estado, que inclui, evidentemente, o funcionalismo e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo. A lei dos supersalários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro. Atualmente, a Constituição define como limite de remuneração na administração pública o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 41.650. Mas alguns rendimentos ficam de fora, como aqueles que têm caráter indenizatório. A proposta, então, é definir os limites quanto ao que entra ou não nesse teto. Para a próxima semana, após o feriado, a expectativa na Câmara é a de votação da mini-reforma eleitoral. O texto precisa ser votado nas duas casas antes de 5 de outubro, por conta do princípio da anualidade, para valer para as eleições municipais do ano que vem. A Câmara aprovou a proposta que determina um limite para os juros do cartão de crédito rotativo, aquela modalidade em que a pessoa não paga o valor total da fatura. O projeto prevê que, depois de aprovada, sancionada e publicada a lei, as empresas emissoras de cartão terão 90 dias para encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação com definição desse teto. Caso contrário, fica decidido que os juros não poderão ser maiores do que o valor original da dívida, ou seja, juros de 100% e não mais de 440% ao ano, como é cobrado hoje. Outra novidade é a portabilidade do total devedor.
A ideia com isso é que o consumidor possa buscar juros menores em outras instituições. Essa portabilidade deverá ocorrer sem custos. A empresa não vai poder cobrar por isso. A proposta, aprovada por 360 votos a favor e 18 contra, trata ainda do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas. O relator, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, incorporou ao projeto o texto da medida provisória que tinha sido editada em junho. É a renegociação de dívidas de até R$5.000 para os inscritos no CadÚnico ou com renda menor que 2 salários mínimos. A renegociação vale não só para o total devido nos bancos, mas também para fornecedores de água e luz, por exemplo, e lojas e crédito pessoal consignado. O relator incluiu no texto que a Câmara aprovou a validade do Desenrola também para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Eles poderão entrar como credores no leilão do Fundo Garantidor de Operações. Isso para facilitar a renegociação de dívidas com os clientes. Esse texto segue agora para a votação no Senado. Os filmes anunciados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais disputam a única vaga para representar o país na categoria de melhor filme internacional na edição de número 96 do Oscar. Os títulos escolhidos foram Estranho Caminho, de Guto Parente, Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, Nosso Sonho, A História de Claudinho e Bochecha, de Eduardo Albergaria, Pedágio, de Carolina Markovits, Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho e Urubus, de Cláudio Borrelli. Ao todo, foram 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga em uma eleição realizada em 2 turnos. O primeiro selecionou os 6 pré-finalistas e no dia 12 de setembro será votado entre os 6 o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. A comissão que irá escolher o filme é composta por 23 membros, todos com algum tipo de ligação com o mercado audiovisual brasileiro. Os votos terão o mesmo peso. No caso de empate na escolha final, o voto de desempate ficará com a presidência da comissão, que este ano está a cargo de Hilda Santiago. Ela é uma das fundadoras e sócia do Grupo Estação, empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado audiovisual, referência na exibição e distribuição do cinema de arte no Brasil. No site academiabrasileiradecinema.com.br/Oscar 2024 é possível saber mais sobre os títulos brasileiros concorrentes à vaga. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deve anunciar a lista com os indicados ao Oscar, incluindo a categoria Melhor Filme Internacional, no dia 23 de janeiro de 2024. Já a cerimônia de premiação deve ocorrer no dia 10 de março do mesmo ano. Segundo a imprensa especializada, a greve dos roteiristas de Hollywood, iniciada em 2 de maio e sem previsão de ser encerrada, pode afetar as datas planejadas pela academia. Café com Notícias encerra sua edição desta quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira. Forte abraço e até lá. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade. Está no ar Mindset. Seu minuto diário de sabedoria que vai te levar a um novo patamar de inteligência emocional.
fazemos por merecer, quando andamos juntos ao nosso sonho, quando decidimos dar as mãos para ele. Só assim sonhamos de verdade, imaginamos cada detalhe, planejamos os passos e então nos acalmamos em movimento. Quando percebemos como é bela a caminhada, passamos a viver querendo sonhar ainda mais, sonhar mais longe, sonhar mais bonito. Somos dignos dos nossos sonhos na mesma proporção em que acreditamos que eles se tornarão realidade. Mindset. Bossa Nova.